Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje falarei sobre legitimados para ajuizamento de ADI, ADC, ADPF e ADO. Vamos juntos analisar o artigo 103 da Constituição, mas vamos analisar não para fins de simplesmente memorizar, isso aí eu vou deixar meio que contigo. Vamos juntos entender a jurisprudência a respeito deste artigo. Vamos analisar de forma rápida, objetiva e importantes decisões do Supremo Tribunal Federal que certamente influenciarão o exame de ordem e também concurso público de nível superior. Fica comigo até o final do vídeo, buscarei ser o mais rápido possível. Tudo começa com o artigo 103, cujo caput fala: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Antes de ver quem pode, só lembre-se que todo mundo que eu vou colocar aqui abaixo pode também ajuizar a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, esse artigo 103, ele vai trazer uma sequência de legitimados que ajuizam essas quatro ações, tá legal? E mais, se você for analisar de forma aprofundada, esses que estão no artigo 103 podem também pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele uma súmula vinculante. Então, eu já trabalho essa informação de largada para você ver que este artigo, ele está presente em pelo menos 5 importantes pontos do direito constitucional para concurso público: ADI, ADC, ADPF, ADO e também súmula vinculante. Mas, voltando para as ações de controle concentrado, quem pode ajuizar essas ações? Primeiramente, presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação do Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, estes são os 12 legitimados que podem ajuizar essas quatro ações de controle concentrado. Tem um macete, né, que você já ouviu falar: separa esses legitimados em 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades. Eu vou colocar aqui destacando as 4 pessoas. Em amarelo, né, presidente da República, governador do estado ou do Distrito Federal e PGR, 4 pessoas. Em verde, vou colocar as 4 mesas, tá? Você vê aí mesa de Senado, mesa da Câmara, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, em azul, vou colocar as 4 entidades, tá bom? Eu não quero enfatizar isso, contudo. Vou até já apagar todas essas cores. Só fiz aqui as cores para você visualizar as 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades. Esse macete para exame de ordem já não resolve muito. Para concurso público também de nível superior já não ajuda tanto. Ele não atrapalha, porque ele também me faz lembrar coisas como, por exemplo, né, não é o presidente do Senado quem vai ajuizar, não é o presidente da Câmara, é a mesa. Aí o macete das 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades ajuda. Mas hoje o exame de ordem e o concurso público quer saber muito mais. E a gente vai começar a detalhar tudo isso a partir de agora. Primeiramente, enfatizo o presidente da República. O presidente da República ele pode ajuizar uma ADI, por exemplo, que é uma ação que ataca a lei ou ato normativo federal ou estadual. A pergunta que pode ser feita é: se o presidente sancionou uma lei aprovada pelo Congresso, ele pode voltar-se para atacá-la? De largada, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, a maior parte das pessoas responde: ah, claro que não, né? Se ele sancionou, se ele concordou, ele não pode atacar. Mas ele pode sim, ele pode ajuizar a ADI para atacar. Por quê? A inconstitucionalidade não aparece às vezes de forma tão clara num primeiro momento que a gente olha a lei. É preciso que a doutrina comece a se manifestar, que os tribunais comecem a decidir para a gente começar a enxergar que aquela lei aprovada é inconstitucional. Nesse cenário, não faria sentido
proibir o presidente da República de voltar atrás e atacar a lei. Então, de largada, ainda que o presidente tenha sancionado a lei, ele pode sim atacá-la mais tarde por ação direta de inconstitucionalidade, tá legal? Além disso, né, para já adiantar, não é o Conselho seccional quem é juiz, é o Conselho Federal, e o partido político com representação no Congresso, aqui você vai ver, inclusive, tem muitas decisões importantes, é aquele partido político que tem um deputado ou um senador. Não precisa ter um em ambas as casas. Se o meu partido político tem, por exemplo, uma senadora, ele já está legitimado para ajuizar tanto a DI, quanto a DC, quanto a DPF, quanto a ADO. Agora, atenção, especialmente isso que eu vou falar é importante para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que, dentre outras hipóteses, ataca a lei municipal. Muitas questões perguntam: e os municípios ou prefeitos podem ajuizar essas ações de controle concentrado? As pessoas tendem a dizer, quando pensam em ADPF, que é uma ação que, como eu disse, serve para também anular lei municipal, que sim, os municípios e prefeitos podem ajuizar, mas não podem, toma muito cuidado. Município ou prefeito não podem ajuizar essas ações de controle concentrado. Isso é muito importante, especialmente para, como eu disse, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas agora a gente pode dar uma analisada na jurisprudência e pontuar algumas importantes decisões feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu começo por esta daqui. Não pode a lei ampliar o rol de legitimados. Então, essas ações, elas são reguladas por leis específicas. Tem a lei 9868 e tem a lei 9882. Elas não podem ampliar o rol de legitimados. Por quê? Porque esse rol de legitimados decorre da Constituição. Nada impede de uma emenda à Constituição aumentar o rol. Até aí tudo bem. Agora, a lei não pode ampliar. Se vier uma lei ampliando, ela vai ser declarada inconstitucional. Também, esses legitimados, eles não podem interpor recursos, salvo embargos de declaração. Alguém poderia, na hora da prova, falar: ah, quem pode o mais, pode o menos, né? Se o cara pode deflagrar o processo, ajuizar a ação, ele pode lá no final também atacar por recurso. Não, as decisões de mérito nessas ações são irrecorríveis. Somente cabe um único recurso, que é o embargo declaratório, que serve para suprir uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material naquela decisão. Agora, esses legitimados, por outro recurso, realmente não cabe. Além disso, é vedada a intervenção de terceiros, salvo o amicus curiae, né? Então não pode também algum amigo da corte interessado assessorar aqueles legitimados ali. Quando eu digo assessorar, não é a melhor palavra, né? Porque o papel do amigo da corte não é assessorar, é esclarecer ao Supremo Tribunal Federal um ponto a respeito do qual ele não conheça. Eles falam: ai, mas o Supremo ele é formado por pessoas com notável saber jurídico. Sim, notável saber jurídico, né? Não notável saber em tudo. Tem muitas coisas que chegam lá no Supremo Tribunal Federal que não são necessariamente jurídicas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a lesividade do amianto, né? Se aquilo faz mal para o organismo ou não, pesquisa com célula tronco embrionária, quando que surge aí a vida. Isso não tem nada de jurídico, isso é realmente dependente de análise de pessoas de outros ramos de conhecimento. Antônio, aquele povo ali do artigo 103 ajuizou a ação. Eles podem desistir? Não, a jurisprudência do Supremo não admite desistência das ações interpostas, porque é um processo objetivo, onde a gente vai provocar a jurisdição constitucional para analisar a compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição. Não tem um interesse subjetivo, então, que permita uma desistência. Ademais, se fosse permitida a desistência, as pessoas eventualmente poderiam manipular a jurisprudência ao seu bel prazer. Isso não é realmente interessante, tá legal? Por exemplo, há algum tempo atrás, alguns partidos políticos entraram com ações para discutir a prisão após segundo grau. As pessoas provocaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, a jurisdição
do Supremo Tribunal Federal. Quando perceberam que aquela decisão beneficiaria um determinado político que na época estava preso, era o ex-presidente Lula, as pessoas quiseram desistir. Olha, não se trata de ser a favor ou contra, se trata apenas de, não é para isso que serve a ADI, tá? Ou a DC ou a DPF, para ficar sendo utilizada para atender interesse pessoal. Então não se admite realmente desistência. Agora, isso aqui é interessante. Cuidado com isso aqui é uma das mais importantes que eu tenho para mim. Todos aqui eles podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ainda que detenham competência para deflagrar o processo legislativo. Já aconteceu de prova perguntar: mesa do Senado Federal, ela pode atacar a falta da norma? Alguém vai falar, mas claro que não, né? Porque o próprio Senado Federal é responsável por criar a lei. Então, se ele, ou se um determinado, enfim, integrante do Senado não apresentou um projeto, apresente. Entende o raciocínio? Ao invés de entrar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apresente o projeto de lei. O mesmo raciocínio serve para partido político com representação no Congresso. Ele pode ajuizar a DO? Alguém vai falar, não, claro que não, ele que apresenta o projeto de lei. Mas ele pode, tá? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendendo também que a aprovação da lei depende de N fatores, entende que todo mundo que está ali pode ajuizar a ADO, ainda que sejam autores de um processo legislativo. Cuidado com isso. Lembra do partido político com representação no Congresso? Bom, eu disse que partido político com representação no Congresso é o partido que tem um deputado ou um senador. Se tem um ou outro, já pode perfeitamente manejar. Antônio, e se o único representante daquele partido político no Congresso morre no curso da ação? Bom, a jurisprudência do Supremo fala que se o partido político com representação no Congresso perder a representatividade no curso da ação, a ação continua. Por quê? Porque essa verificação de legitimidade é feita no ajuizamento da ação. Se lá no meio do processo a pessoa perdeu a representatividade, a ação continua. De novo, isso é importante para evitar fraude. A gente não quer mais aquela ação. É só pedir para o único representante daquele partido político que ajuizou renunciar. Não, realmente isso não é interessante, tá legal? Além disso, partido político, ele tem uma organização um tanto quanto nacional, então tem diretório regional, tem diretório nacional. Pode o meu partido político, vamos pensar assim, ó, meu partido político tem o diretório municipal. Então, meu partido político, ele até tem representatividade no Congresso e ele tem os diretórios locais. Pode o diretório local ajuizar? Não. Segundo a jurisprudência do Supremo, somente o Diretório Nacional do partido político com representação no Congresso pode ajuizar. Tony, não entendi. É simples. Eu sou do interior de São Paulo, Pariquera-Sul, hoje moro em Curitiba. Lá em Pariquera-Sul tem o partido político X, tem um diretório regional, municipal ali. Esse partido político até tem representação no Congresso, mas pode o diretório local de Pariquera-Sul ajuizar? Não, não. Para ajuizar tem que ser o diretório nacional, tá bom? Cuidado! Também a gente viu que entidade de classe de âmbito nacional, né, ela pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Mas o que define o nacional? A minha entidade de classe tem que ter um representante em cada uma das 27 unidades federativas? A jurisprudência do Supremo entende que a representatividade nacional se dá quando há participação em pelo menos 9 estados. Aqui foi uma analogia com a lei que autoriza a criação de partido político. Partido político também tem que ter caráter nacional, mas considera-se com caráter nacional o partido político que tem a assinatura, né, de membros em pelo menos 9 estados. Então traduziram isso para a entidade de classe de âmbito nacional e a gente percebe que sim, ela pode manejar, né, a ação se tem representatividade em pelo menos 9 estados, tá bom? A Associação de Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade, eu trago isso aqui especialmente para você que vai fazer concurso público na área policial, tem que tomar cuidado. De outro lado, a CUT, Central Única de Trabalhadores, não tem legitimidade. Eu não vou insistir muito na questão de legitimação de associação ou entidade de classe, porque a jurisprudência do Supremo ela é um tanto quanto aleatória até aqui, eu acho, entende? Então as bancas também certas disso não têm explorado tanto. Trouxe algumas onde há um grande consenso, mas mais do que isso não me interessa. E
talvez o que seja mais importante disso tudo é a separação dos legitimados em legitimados universais e legitimados especiais. Os legitimados universais são aqueles que podem ajuizar a ação independentemente da demonstração de um requisito ou de um interesse específico. Os legitimados especiais têm que demonstrar a pertinência temática. Eles têm que demonstrar, por exemplo, um interesse. Eu vou colocar assim, tá? Um interesse entre aspas. Para você entender, imagine o seguinte: governador de estado, ele é um legitimado especial, ele para ajuizar uma ADI tem que demonstrar a pertinência temática. Imagine você o seguinte: lá no Acre fizeram uma lei dispensando concurso público. Isso é inconstitucional. O governador do Paraná pode ajuizar uma ADI? Se você olhar o artigo 103, nu e cru, você vai falar que sim. Mas a jurisprudência do Supremo não admite, porque a jurisprudência do Supremo vai olhar para o governador do Paraná e vai falar: escuta, qual que é o teu interesse? O que você tem a ver com isso? O Paraná vai ficar mais rico ou mais pobre? Não, né? Então, porque é legitimado especial, neste caso o governador não conseguiria atacar aquela lei lá desse estado, do Acre, tá bom? Agora, por exemplo, Santa Catarina faz um benefício fiscal inconstitucional que leva empresas do Paraná para Santa Catarina. Nesse caso, o governador do Paraná poderia ajuizar porque ele conseguiria demonstrar o seu interesse, né? As empresas paranaenses estão indo para lá, está diminuindo a arrecadação e assim por diante. Agora, os legitimados universais, eles podem ajuizar a ação independentemente da demonstração desse interesse, desse prejuízo. Eles vão lá e ajuizam. Entende? Por exemplo, o Procurador-Geral da República, ele pode ajuizar a ação tanto contra a lei do Acre, quanto contra a lei de Santa Catarina, tá legal? Então, maravilha, aqui você tem a questão da pertinência temática, tá bom? Olha, em síntese, esses são os principais pontos jurisprudenciais que eu queria trabalhar aqui com vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ajuda o canal também a crescer. Me coloco sempre à sua disposição para te ajudar aqui e também lá no meu Instagram. A descrição tá ali o link tá ali na descrição do vídeo, tá legal? Muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Nos vemos por aí.